Boa tarde, o meu nome é Milan Cremilo. Irei falar acerca dos documentos comerciais e incoterms. No presente trabalho constará a introdução, conceito de documentos comerciais, os tipos de documentos comerciais, em que nos tipos de documentos comerciais encontramos a fatura, o recibo, nota de encomenda, a guia de remessa, conhecimento de embarque, certificado de origem e imagens de documentos comerciais. Encontramos também documentos icotérmicos, conceito de icotérmicos, importância dos icotérmicos, principais icotérmicos, imagens dos documentos icotérmicos. De seguida, encontramos a diferença entre documentos comerciais e icotérmicos e a conclusão e, por fim, as referências bibliográficas. Este trabalho fala sobre o comércio tanto dentro do país como entre países. Em países como Moçambique, é muito importante que as transações comerciais sejam bem organizadas e sigam regras claras. Para isso, existem dois elementos principais. Primeiro, os documentos comerciais, que são papéis que registram e comprovam as operações de compra e venda, como fatura e recibo. Segundo, os incoterms, que são regras internacionais que definem as responsabilidades do comprador e do vendedor, como quem paga o transporte, o seguro e outros custos. Estes dois documentos ajudam a garantir que as transações sejam feitas com segurança, transparência e eficácia, tanto no comércio interno como no internacional. Os documentos comerciais são todos registros formais que servem para comprovar uma transação, ou seja, uma compra ou venda de bens ou serviços. Eles são muito importantes nas empresas por várias razões. Primeiro, ajudam no controle financeiro, permitindo saber quanto a empresa vendeu ou comprou. Segundo, são importantes para a fiscalização tributária, ou seja, ajudam o Estado a verificar se outros impostos estão a ser pagos corretamente. Também servem como provas legais caso exista algum problema ou conflito entre o comprador e vendedor. E por último, ajudam na gestão empresarial, pois permitem organizar melhor as atividades da empresa e tomar decisões mais seguras. Agora passamos para principais documentos comerciais. Encontramos a fatura, que é um documento emitido pelo vendedor que detalha uma venda. Ela inclui informações essenciais como nome do comprador e vendedor. Identifica as partes envolvidas na transação. Descrição dos produtos. Detalha o que está sendo vendido. Quantidade e preço. Especifica quanto do produto está sendo vendido. E a que preço? Valor total. Mostra o valor total da venda. Um exemplo prático. Em Moçambique há uma empresa em Maputo que vende cimento construtora Gematola. A fatura dessa venda inclui 100 toneladas de cimento, quantidade do produto vendido, preço por toneladas, valor unidade do preço do cimento, IVA, imposto sobre valor acrescentado, imposto aplicado à venda. A fatura é importante para registrar transações comerciais e para fins fiscais, como cálculos do IVA. Encontramos também a fatura pro forma. A fatura por forma é um documento preliminar que é usado antes da venda efetiva. Ela é comumente utilizada em negociações internacionais e em pedidos de financiamento ou importação. Por exemplo, uma empresa moçambicana que deseja importar máquinas da África do Sul, o fornecedor envia uma fatura por forma para a aprovação do banco. Em resumo, a fatura por forma serve como um documento inicial que facilita processos de importação ou financiamento, sendo essencial em transações comerciais internacionais. De seguida, encontramos o recibo. O recibo é um documento que confirma o pagamento efetuado.
Ele serve como prova de que uma transação financeira foi realizada. Por exemplo, após pagar uma fatura de fornecedor, de fornecimento de energia, a EDM, Eletricidade de Moçambique, o cliente recebe um recibo como prova que o pagamento foi efetuado. Encontrando também a nota de encomenda. A nota de encomenda é um documento emitido pelo comprador solicitando mercadorias. Ela formaliza um pedido de produção ou serviço a um fornecedor. Exemplo, um supermercado em Beira faz uma encomenda de produtos alimentares a um fornecedor de Nampula, enviando uma nota de encomenda para formalizar o pedido. De seguida, encontramos de remessa ou guia de transporte. É um documento que acompanha a mercadoria durante o transporte. Exemplo, no transporte de castanhas de caju de Nampula para o porto de Nacala, a guia de remessa é um papel que serve como a carga, que segue com a carga durante a movimentação. Encontrando meu conhecimento de embarque. É um documento usado no transporte marítimo que prova o embarque da mercadoria. Funciona como título de propriedade da carga. Exemplo, na exportação de carvão de Tete pelo porto de Nampula para a Índia. O conhecimento de embarque é o documento que confirma o envio e representa a propriedade da mercadoria. Encontramos também o certificado de origem. É um documento que indica o país de origem da mercadoria. Ele é exigido em certas transações comerciais internacionais, como no exemplo dado, a exportação de açúcar, Moçambique para a Uniões Europeias, que exige certificação de origem para esse tipo de produto. Em resumo, o certificado de origem serve para comprovar que um produto foi produzido em determinado país, facilitando o comércio internacional e o cumprimento de regulamentação específicas de importação e exportação. Agora passo a apresentar algumas imagens de alguns documentos comerciais. Fatura de venda. Vou explicar como ela funciona. Primeiro, o cabeçalho da fatura, depois a data em que a fatura é emitida, depois o número da fatura, número único que identifica a fatura, IDEM do cliente, código ou identificação do comprador, cobrança de cobrar de e enviar para, indicar respectivamente quem deve pagar e para quem o produto será enviado. Podem ser endereços diferentes. Vendedor, nome ou empresa que está a vender. Pedido, número do pedido relacionado à venda. FOB, termo de venda que define quem paga o frete. Data do envio, quando o produto será enviado ou foi enviado. Termo, condições de pagamento, exemplo, 30 dias. Envio por meio de transporte ou empresa de envio. Tabela de item, lista os produtos ou serviços vendidos. Número do item, número especial do produto. Descrição, nome ou detalhes do produto, serviço. Quantidade de venda, preço unitário, valor de cada unidade. Total, valor por item, quantidade vezes preço unitário. Preço, resumo financeiro, subtotal, soma de todos totais dos itens. Desconto, valor a ser subtraído. Se houver subtotal menos desconto, valor após a aplicar o desconto. Tarifa de imposto, percentagem de imposto aplicada. Imposto total, valor do imposto calculado. Envio, manuseio, custo de transporte ou manuseio.
Outros, despesas adicionais. Total, valor final a ser pago. Instrução: o pagamento deve ser feito até 30 dias após a data da fatura. Indicar que um cheque nominal deve ser enviado para o empregado, nome do beneficiário. Há um espaço para comentários, instruções adicionais. Em resumo, a fatura organiza todas as informações de uma empresa: quem vende, quem compra, o que foi vendido e quanto custa. Calcula o valor total a se pagar e define as condições de pagamento e envio. Passamos para a fatura pro forma. É um documento comercial utilizado para fornecer uma estimativa de custos e detalhes de uma listagem de uma transação comercial antes da entrega efetiva dos bens ou serviços. Vamos entender como funciona esse documento com base nas informações apresentadas na imagem. Fatura por forma é um título de documento indicando que se trata de uma fatura por formas. Depois vem a data, espaço para inserir a data em que a fatura por forma é emitida. Depois vem para, indica o destinatário indica o destinatário da fatura. Geralmente o comprador ou cliente. Manufaturas, fabricante, nome do fabricante ou fornecedor dos produtos. Pois sua referência, espaço para uma referência do cliente ou comprador. Peso líquido total, indica o peso total dos produtos excluindo embalagem. Meio de transporte, método utilizado para transportar os produtos. Exemplo, marítimo, aéreo, terrestre. Hum, Condições de pagamento, detalhes logísticos e financeiros da transação, como local de entrega, ponto de carga, destino final e condições de pagamento. Tabela de itens, uma tabela onde são listados os produtos ou serviços com detalhes como quantidade de itens, unidade de medida dos itens, descrição dos produtos ou serviços, preço unitário, preço de cada unidade do produto, valor total para cada linha de produto, que é a quantidade vezes unidade, quantidade vezes preço unitário. A fatura pro forma serve como uma proposta comercial, permitindo ao comprador revisar os custos e condições antes de confirmar a compra. Ela não é um documento fiscal definitivo, mas sim uma prévia do que será a fatura final após a entrega dos produtos ou serviços. Passamos para o recibo. O recibo é um comprovante de recebimento de um valor ou de importância relacionada a uma transação ou serviço. Como funciona e o que cada parte significa. Recibo, título de documento que indica que é um recibo. Número, espaço, o espaço para o número do recibo usado para identificar e organizar. Valor, campo para registrar o montante recebido. Nome ou entidade de quem o valor foi recebido. A importância de descrição do valor recebido. Referência a detalhe do motivo do recebimento. Exemplo, pagamento de serviços. E para clareza, firmo o presente. Indica que o documento é assinado para confirmar a transação. Assinatura. Local onde o recebedor assina validando o recibo. Nome completo do recebedor. Pessoa física ou jurídica. SPF, documento do recebedor para pessoa fiscal ou CNPJ. Se o pagamento foi efetuado e recebido, útil para contabilizar ou comprovar fiscal, o comprovante fiscal. A nota de encomenda,
Aqui ele vai explicar de uma forma simples como funciona, seguindo a imagem que tem aí, que aparece aí no slide. Pedido de encomenda é um aviso de que a encomenda deve ser efetuada através de um mercado rural enviado. Os dados por telefone e e-mail, os dados para a fatura. Aqui são registrados os dados do cliente que vai receber a fatura, nome, morada, código postal, local, número de identidade, identificação fiscal, contato, telefone ou e-mail. E o responsável pela encomenda. Encomenda, tabela onde se lista o pedido, número de unidade, quantidade de cada produto, descrição de produto, nome de cada produto. Depois vamos para a descrição do produto, nome ou detalhe do item encomendado, o PVP unidade, preço de venda ao público por unidade, PVP total, valor total do produto, quantidade vezes preço unitário. Dados para entrega. Se a entrega for feita num endereço diferente da fatura, preenche-se aqui os dados do destinatário, nome, morada, SP, contato e horas, preferências de entrega. Pagamento. Indica-se o método de pagamento escolhido, cheque, a ordem da empresa, Plus Et Limitada, transferência bancária. Contato do mercado rural. Fornece endereço fiscal, telefone e fax para informações adicionais. Como usar o documento? Preenche-se os dados do cliente, lista-se os produtos desejados com quantidade e preço. Escolhe-se o método de pagamento e, se necessário, os dados de entrega. Depois envia-se ao mercado rural para processar a encomenda e emitir a fatura. Passo agora a falar acerca do guia de remessa. O documento guia de remessa é uma forma usada para registrar, acompanhar o envio de mercadoria entre uma empresa. Como funciona o guia de remessa baseado nas informações do modelo que aí aparece? Primeiro temos o cabeçalho, contém dados da empresa remetente, nome, endereço, cidade, SEP, telefone, fax, e-mail e o destinatário, nome, endereço e de cliente. Há um espaço para a data, documento e campos para identificar quem enviou, quem envia, para e quem recebe, para partir para. Seção do pedido, data do pedido e número do pedido. Identifica o registro específico da transação. Um campo, cargo ou valor pode ser usado para identificar o custo ou referência do envio. Tabela de item. Lista os produtos enviados com 4 colunas. Número do item, número sequencial do produto, descrição, detalhe do item, nome, especificação, quantidade, unidade enviadas, título ou valor unitário. Pode indicar preço ou referências do item. Depois vamos para o rodapé. Espaço para logotipo da empresa, personalização, mensagem, indicações, indicando que o cliente deve entrar em contato em caso de dúvida. Resumo do uso. A remessa é preenchida como os dados do remetente e o do destinatário, os detalhes do pedido, data e número e a lista dos itens enviados como sua quantidade. Ela acompanha a mercadoria para garantir que o transporte e a entrega seja registrado corretamente, facilitando o controle logístico e financeiro das operações. Passamos para o conhecimento de embalagem. É um documento comercial também. É um documento usado para registrar e controlar o envio de mercadoria. Ele funciona como um recibo e um contrato entre o remetente e a transportadora, garantindo que as informações sobre a carga sejam claras e precisas. Primeiro, para preencher o guia o conhecimento de embarque, encontramos o cabeçalho, contém informações básicas do envio, como empresa,
nome da empresa que está enviando, endereço local da empresa, cidade, estado, SEP, detalhes do endereço, no número do conhecimento do embarque, identificação do envio, data, quando o documento foi enviado. Seção D. ID para. Indica quem está enviando. D. E para quem está enviando, para, inclui nome do remetente e do destinatário, empresa do destinatário, rua, cidade, estado, SEP, endereço completo do destinatário, data e DEPT, detalhes da operação e departamento envolvido, conta, número de conta relacionados ao envio, detalhes do envio, lista, informações sobre os pacotes, número de pacote, quantos volumes estão sendo enviados, tipos de pacotes, descrição dos artigos, marca específica e exceções. O que está sendo enviado e detalhados específicos dos itens. Peso sujeito à alteração. Peso de carga da carga que pode ser ajustado. Número de séries, identificação específica dos itens. Instruções de envio. Define como o envio deve ser feito. Opções como próximo dia, segundo dia. Rotina, tipo de serviço de entrega. Expedido, destinatário, terceira parte. Quem paga ou controla o envio. SOD, valor de desvio devido. Se o pagamento é contra a entrega, apenas para uso de envio. Detalhes internos do mercado de envio, projeto da lei e custos. Entrega por recebido, por espaço para assinatura ou confirmações de quem entregou e quem recebeu a mercadoria. Comentário, área para observações adicionais sobre o envio. Em resumo, conhecimento de embarque organiza todas as informações necessárias para garantir que uma carga seja enviada corretamente do remetente ao destinatário, especificando detalhes do transporte, itens enviados e responsabilidades. Passamos para o documento certificado de origem. O certificado de origem é um documento oficial que comprova a origem da mercadoria exportada, permitindo que elas sejam reconhecidas e beneficiadas por acordos comerciais entre países. Ele é emitido pelo exportador, aquele que envia os produtos, e avaliado por uma entidade autorizada como uma Câmara de Comércio. Como funciona baseado nas seções do documento. Exportador identifica quem está enviando as mercadorias, incluindo os seus endereços. Comprador indica quem está adquirindo os produtos com seu endereço. Consignatário, pessoa ou empresa para quem as mercadorias são enviadas. Pode ser o comprador ou outro destinatário. Nome e país do porto de destinatário. Informa o local final para onde os produtos serão transportados. Volume, peso bruto e peso líquido. Detalham quantidades e peso das mercadorias. Via de transporte. Indica como as mercadorias serão transportadas. Marítimo, aéreo, terrestre. NCM, Código da Nomenclatura Comum do Mercon, sistema harmonizado usado para classificar os produtos, descrição de bens, espaço para detalhar o que está sendo exportado. USS FOB, valor das mercadorias no Incoterm. FOB, Free on Board, usado em transações internacionais. Declaração de origem. O exportador declara se os produtos são de origem moçambicana ou do país específico e relaciona-os a uma fatura comercial. Certificação de origem. A entidade certificadora confirma, com base em documentos apresentados, que a declaração está correta. Em resumo, o certificado de origem serve para garantir que os produtos exportados atendam
Há regras de origem de acordos comerciais facilitando os incoterms. Termo Internacional de Comércio são regras internacionais que definem aspectos importantes nas transações comerciais internacionais. Os Incoterms estabelecem claramente a responsabilidade dos vendedores e compradores, definem o que cada parte deve fazer em relação à entrega da mercadoria, custos de transporte, especificam quais custos de transporte são de responsabilidade do vendedor ou do comprador, risco durante a entrega, determinam quando o risco de perda ou dano da mercadoria passa do vendedor para o comprador. Importância dos Incoterms. Os Incoterms são fundamentais no comércio internacional porque desempenham quatro funções principais conforme destacado no slide. Evitam conflitos comerciais, ajudam a prevenir desentendimento entre o comprador e vendedor, esclarecendo obrigações e responsabilidade de cada parte, padronizam contratos internacionais, fornecem uma linguagem comum e regras aceitas globalmente, simplificando a elaboração e a interpretação de contratos de comércios exteriores. Definem claramente quem paga o que, especificam quais custos, transporte, seguros, impostos são de responsabilidade do comprador ou do vendedor. Estabelecem o ponto de transferência de risco. Determinam exatamente quando o risco da mercadoria passa do vendedor para o comprador, influenciando seguro e responsabilidades legais. Em resumo, os Incoterms são essenciais para organizar e proteger transações internacionais, garantindo clareza e segurança jurídica para ambas as partes envolvidas. Passo a apresentar os principais Incoterms. O termo EXW é um dos Incoterms 2020 e significa que o vendedor disponibiliza a mercadoria no seu próprio estabelecimento, fábrica, armazém, etc. O comprador assume todos os custos e riscos relacionados ao transporte, seguro e exportação da mercadoria a partir deste ponto. Exemplo em Moçambique, uma empresa em Nampula vende algodão sob o registro EXW, Neste caso, o comprador estrangeiro é responsável por organizar e pagar toda a logística, transporte, seguro, procedimento de exportação para levar o produto até o destino final. Em resumo, no ex-works, o vendedor tem a menor responsabilidade e o comprador assume tudo após a retirada da mercadoria no local designado. De seguida, encontramos o FOB. É um termo comercial que significa que o vendedor entrega a mercadoria no navio, no porto, embarque nesse regime. O vendedor é responsável por entregar a mercadoria no navio e paga todos os custos até o porto de embarque. O comprador assume todos os riscos e o custo após o embarque da mercadoria no navio. Exemplo prático. Na exportação de madeira pelo porto de Pemba, sob FOB, o vendedor entrega a madeira no navio em Pemba e paga os custos até este porto. Depois do embarque, o comprador assume os riscos e os custos restantes. De seguida, encontramos o CIF. É um termo comercial internacional que define as responsabilidades do vendedor e do comprador numa transação da importação. No CIF, o vendedor paga transporte dos bens até o destino, ponto de chegada.
Seguro da mercadoria durante o transporte. O vendedor é responsável pelo custo do frete até o destino final. O risco, o risco, perda ou dano transfere-se para o comprador no momento do embarque, quando a mercadoria é colocada a bordo no navio. Exemplo prático: na importação de equipamento para Maputo, sob CIF, o fornecedor estrangeiro assume o pagamento, o transporte e o seguro até Moçambique, mas o risco passa para o comprador após o embarque. Encontramos também o termo DAP. É um incoterm que significa entrega no local do destino. No DAP, o vendedor entrega a mercadoria no destino, combinado, assumindo todos os riscos e custos de transporte até esse porto. O comprador fica responsável pelo pagamento dos impostos e taxas locais, bem como pela descarga de mercadoria. Um exemplo prático: um fornecedor sul-africano entrega a mercadoria diretamente em Matola, Moçambique, sob o termo DAP. Isso significa que o vendedor cobre todos os custos e riscos até Matola, e o comprador moçambicano assume os impostos e taxas locais a partir daí. Agora falarei sobre a diferença dos incoterms e os documentos comerciais. Os incoterms, os documentos comerciais e os incoterms são dois conceitos importantes no comércio internacional, mas servem propósitos diferentes. Os documentos comerciais são usados para registrar transações comerciais. Eles têm um uso administrativo e legal, ou seja, são necessários para formalizar e comprovar operações de compra e venda. Exemplo comum são são a fatura e o recibo. Já os Incoterms são termos que servem para definir a responsabilidade entre compra e venda, comprador e vendedor nas operações de comércio internacional. Seu uso é focado na logística e transporte. Ajuda a esclarecer quem assume custos e riscos no envio das mercadorias. Exemplo típico de Incoterms são os FOBs e CIFs. Em resumo, os documentos comerciais tratam da parte administrativa e legal das transações, enquanto os Incoterms organizam as responsabilidades logística e de transporte das operações comerciais. Concluindo, os documentos comerciais e os Incoterms são fundamentais no comércio internacional, especialmente em países em crescimento como Moçambique. O domínio desses conceitos permite operações mais seguras, a utilização correta dos documentos comerciais de Incoterms reduz riscos e incerteza nas transações comerciais internacionais. Melhor organização. O conhecimento desses instrumentos facilita a gestão e organização das operações, das operações de importação e exportação. Maior competitividade no mercado. No mercado internacional, empresas que dominam esses conceitos conseguem atuar de forma mais eficiente e com competitividade no mercado global, aproveitando oportunidades de negociação de mercadorias emergentes como Moçambique.